Man After Man explora um caminho evolutivo imaginário sobre o que aconteceria com o futuro da humanidade, iniciando num período de 200 anos no futuro e indo até 5 milhões de anos. Agora, olhando de uma maneira um pouco mais próxima, vamos analisar a linha de tempo e as espécies humanas que foram criadas. Sendo assim, bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar o livro Man After Man, uma antropologia do futuro, do autor Dougal Dixon. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. No tempo de 200 anos no futuro, após 2 séculos de superpopulação, superexploração de recursos, extinção em massa da grande parte da fauna e da flora e a poluição da Terra, o planeta tornou-se inóspito para a vida humana. Então, esforços foram feitos para enviar grupos humanos para outros planetas. E o uso da engenharia genética foi usada para criar a primeira espécie dos pós-humanos, os Wacamorphos. Os Wacamorphos, ou Homo aquáticos, eram uma espécie humana parecida com um sapo. Tinham brânquias no peito, camadas grossas de gordura e pernas e pés semelhantes a nadadeiras. Ao contrário deles, os vacuomorfos, também chamados de homos celestiais, eram seres humanos com um exoesqueleto geneticamente modificado que os permitia viver no vazio sem ar do espaço. Essas criaturas não foram criadas, mas construídas. E eles eram literalmente enxertados dentro dessas cascas e não podiam se reproduzir independentemente. 300 anos depois, a Terra se recuperou do colapso causado pelas atividades humanas. Os sobreviventes da grande cisma humana agora se dividiram em 2 grupos. Alguns se voltaram para uma vida independente de tecnologia e o outro se tornou completamente dependente dela, a ponto de usar as máquinas como suporte de vida. Nesse momento nós temos os aquáticos, que evoluíram, que são um ser humano semelhante a um peixe-boi, com brânquias em vez de pulmões, patas traseiras fundidas para formar uma nadadeira mais forte e braços e mãos ainda semelhantes aos humanos. Essas foram as únicas espécies sencientes projetadas. E aqui nós tínhamos os high-tech, uma subespécie de Homo sapiens que é o resultado da endogamia e de tecnologias médicas, que permitiram que esses seres com diversas deformidades sobrevivessem e se reproduzissem, utilizando uma armadura cibernética para sobreviver. 500 anos se passaram e aqui nós podemos ver os Tundra Dweller, um humano parecido com o Yeti, que preenche os nichos ecológicos dos bois almiscarados e dos caribus, criaturas migratórias com grandes quantidades de gordura, com ganchos de gelo nas patas traseiras. Os habitantes das planícies eram seres humanos modificados que ocupariam os espaços das gazelas, dos búfalos e dos gnus. E são capazes de desenvolver novos dentes ao longo da vida e ter barrigas cheias de bactérias projetadas para digerir qualquer tipo de folhagem. Aqui temos o morador das florestas, um humano parecido com um orangotango que preenche os espaços que seriam das preguiças e dos macacos não humanos. Eles teriam braços longos com garras grossas que permitiriam que eles se movessem mais rapidamente entre as árvores, e mandíbulas grossas para quebrar qualquer tipo de nós. E aqui temos o habitante das florestas temperadas, um ser humano projetado para preencher os papéis daqueles que seriam os ursos e lobos. Eles andariam em 4 patas e seriam onívoros, projetados para serem imunes à maioria dos venenos naturais. Todos eles capazes de reproduzir descendentes férteis. 1000 anos se passaram. Os Tik, descendentes agora do mecânico high-tech, acabaram trocando as partes mecânicas por uma estrutura orgânica amorfa, um berço ou um casulo que contém seus indivíduos, sendo estes caracterizados pelo número de extremidades que cada indivíduo decide ter. 2000 anos se passaram.
Durante esse tempo, é descrito apenas um vislumbre da vida comum de algumas espécies humanas artificiais que sobreviveram à extinção do Homo sapiens. 5.000 anos depois, aqui vemos uma pessoa da memória, um descendente dos moradores das florestas que agora são capazes de herdar as memórias de seus pais e assim possuem uma forma de memória ancestral. Eles, infelizmente, não foram projetados com a inteligência, mas conseguiram evoluir e agora constroem estruturas rudimentares. Além deles, é citado um descendente migratório dos habitantes das planícies e um descendente arbóreo dos descendentes das florestas. 10.000 anos depois, aqui podemos ver alguns exemplos mais bizarros da transformação humana pela mudança genética. Primeiro, nós temos um carregador de simbiontes, um descendente dos Tundra Dwellers, com pelos mais longos e baixa inteligência, e um caçador de simbiontes. E por fim, um Cave Dweller, uma espécie subterrânea, descendente de outros animais humanos, que vivem em cavernas e túneis, e só sobem à superfície à noite para caçar. A sua visão está atrofiada, mas provavelmente a sua audição é muito eficaz. 50.000 anos depois, aqui é citado os Islanders, uma espécie de humanos diminutos, descendentes dos moradores das florestas, que ficaram isolados. Eles habitam as ilhas tropicais e vulcânicas e se alimentam exclusivamente de carne. Nós temos também os buscadores da água, uma espécie semelhante a um chimpanzé, que devido aos extremos climáticos desenvolveu a capacidade de detectar água a longa distância, e o morador comunal das planícies, um descendente muito sociável de um grupo de imigrantes que se refugiou nas áreas semidesérticas. 500.000 anos depois. Depois de tanto tempo, os humanos coloniais descendentes dos habitantes das planícies comunais se tornaram sociáveis. Agora, eles têm lâminas grossas em suas mãos que usam para lutar. E também nós temos os pescadores. Descendente do povo da memória, eles agora têm pelagem preta e usam suas memórias ancestrais para construir barcos de madeira e navegar pelos rios. 1 milhão de anos depois. Nesse momento, os aquáticos podem rastejar nas praias, e os habitantes das árvores tropicais se espalharam pelas florestas temperadas e coníferas. 2 milhões de anos depois, os seres se tornaram cada vez mais alienígenas, tendo parasitas que vivem para sugar o sangue do hospedeiro ou criaturas que servem como casa para esses parasitas. 3 milhões de anos depois, o Slothman surgiu. Criaturas tão pesadas que não conseguem ficar de pé e têm garras grossas para derrubar galhos. Comedor de peixe, uma espécie parecida com um monstro descendente dos habitantes das florestas, que habitam os rios e lagos e constantemente estão atrás de peixes. Os Desert Runners, um descendente pequeno de pés rápidos, morador do deserto. E os Spike Tooths, um humano semelhante a um tigre de dentes de sabres. 5 milhões de anos depois. Esse é o humano interestelar, um dos muitos descendentes dos humanos que deixaram a Terra durante o século 23. Eles nunca são vistos sem suas roupas de proteção e, normalmente, montam os humanos que foram projetados para agirem como antílopes. Ninguém sabe como eles são por dentro. No entanto, eles são muito pequenos em comparação com seus antigos descendentes humanos. E, através deles, animais de carga, criaturas feitas para alimentação, trabalhadores projetados e outros seres surgiram no livro Man After Man. Ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo, exploradores.